Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 106 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter aí o seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E será bem importante que você faça as anotações. E o assunto a ser estudado hoje vai ser a parte 1 de fonética e fonologia. Então vamos ver o que é que essas duas partes aí, né, da língua portuguesa se dedicam a estudar. Então os objetivos hoje, né, são conhecer alguns conceitos de fonética e fonologia e relembrar conceitos de letra, fonema e dígrafo. Ou seja, fonética trabalha com os sons, né? Porque fone é som. Com o som do quê, gente? Das letras, das palavras que nós pronunciamos. Então, a fonética e a fonologia, né? Vamos contextualizar aqui, conceituar esses dois ramos, né? da nossa língua. A fonética e a fonologia, então, são dois ramos complementares da linguística, cujo objetivo é investigar e estudar os sons das palavras. Enquanto a fonética vai se preocupar em estudar os sons das palavras, na sua realização concreta, né, na fala, a fonologia estuda os fonemas, ok? Então, cada som em específico. Em sentido mais elementar, a fonética, né, é o estudo dos sons ou dos fonemas, entendendo-se por fonemas os sons que são emitidos pela voz humana, os quais caracterizam a oposição entre os vocábulos. Então, nós temos palavras que são muito parecidas, mas que se distinguem ali na escrita por um fonema que é diferente, uma letra diferente que possui um som diferente, né? Então, quando proferimos, por exemplo, a palavra aflito, nós estamos ali emitindo 3 sílabas e 6 fonemas. Aflito. Eu pronuncio o som do A, do F, do L, do I, do T e do O, não é mesmo? Então, eu pronuncio esses 6 fonemas, esses 6 sons, ok? Muito bem. Então, fonema e letra, né? Vamos voltando aí nesse contexto. Fonema e letra representam sons e sinais gráficos. Fonema e letra são unidades sonoras e sinais gráficos que compõem a fala. Cada uma delas possui uma definição. Então, o fonema trata-se do som, né? E a letra é a representação gráfica desse som. Exemplo, pessoal, olha só, palavra tóxico. Muito bem, já peguei uma palavra assim para que a gente consiga observar a diferença. Na palavra tóxico, nós temos 6 letras. Então, tem a letra T, a letra O, a letra X, a letra I, a letra C e a letra O. Muito bem. Então, essa palavra é formada de 6 letras. Na hora que eu vou ler a palavra, que eu vou pronunciar, eu vou falar todos os fonemas dessas letras, ou seja, todos os sons. Então, nós vamos ter tóxico. O que acontece? Esse X tem um som de KS, ok? A representação fonética, né, do som do K, CO, Q, né, é a letra K. Essa é a representação fonética deste som, ok? Então, esse tóxico é como se você falasse ali um C e um S, mas a representação fonética se dá pela letra K, ok? Então, eu tenho 6 letras, mas eu tenho 7 fonemas. Por quê? Porque eu não pronunciei tóxico, né? Eu não falo tóxico, e sim tóxico. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos adiante, né? Fonema é o som emitido toda vez que alguém pronuncia as palavras de uma língua. Nós produzimos sons que, se organizados, formam palavras. Vamos ver aqui, ó, mais um exemplo. Sapato. Quantas letras? S-A-P-A-T-O, ou seja, 6 letras. Também fonemas, a mesma quantidade, ó.
do som do S, do A, do P, do A, do T e do O. Então, foneticamente, né, foi representado ali o som de cada letra e é um exemplo em que o número de letras é igual ao número de fonemas. A representação fonética, ela sempre vai vir entre duas barrinhas, né? Então, aqui em cima eu tenho as letras da palavra e aqui embaixo eu tenho os sons representados das letras. Hebreu. Olha a palavra hebreu, pessoal. Temos as letras H, E, B, R, E e U. Qual é a representação fonética da letra E, da letra B, da letra R, da letra E e da letra U? Cadê o H? Ah, o H não tem representação fonética. Por quê, gente? Então, aqui eu tenho um exemplo em que o número de fonemas, ele é menor do que o número de letras, né? Eu tenho ali 6 letras, mas eu tenho 5 fonemas. Por quê? Porque a letra H não emite som. Então, ela existe na escrita da palavra hebreu, mas ela não é pronunciada, né? Então, ela não emite som, ok? E aqui o lembrete, né? Que a representação fonética vem sempre entre barras. As letras são sinais gráficos das palavras e representam a forma como os fonemas eles são escritos. Ao pronunciarmos as letras de uma palavra, né, como por exemplo ali a letra A, B e C, estamos expondo a maneira como essa palavra parece, não a forma como nós escutamos. Então veja, ó, a letra, né, essa é a representação da letra A, letra B, letra C, a forma como ela parece. Agora, como que a gente escuta? Ou seja, qual é o som? Do A é somente o A mesmo. Mas e o B? Ah, o B, eu já tenho um E ali no som. E o C, a mesma coisa, né? Então, a representação fonética, ela é diferente da representação gráfica, ok? Então, aqui nós temos a forma como ela é e aqui como a gente ouve ou como a gente fala. O número, então, de fonema e letra de uma palavra nem sempre será igual, né? Por exemplo, ali a palavra hoje, ela é formada por 4 letras, H, O, J, E, mas ela possui apenas 3 fonemas, O, J e E. Por quê? Porque o H não emite som, então não vai ter representação fonética. Na palavra sapo, a letra S ela é representada pelo fonema S, né? Entretanto, já na palavra casa, nós temos a mesma letra, é a letra S. Mas agora a representação fonética é do som de um Z, ok? Então você consegue perceber que uma mesma letra pode ter representações fonéticas diferentes, né? Depende do som que ela emite, certo? Dessa forma, então, é possível concluir que um mesmo fonema, ele pode ser representado por letras distintas e que a mesma letra, ela também pode ser representada por mais de um fonema, ok? Vamos ver mais um pouco sobre isso, pessoal. Olha só, trouxe aqui para vocês a letra X. Vamos começar com o X. O X pode ser representado pelos fonemas C, Z e X. Por quê? Porque o X pode ter som de S, como por exemplo aqui na palavra próximo. O X pode ter som de Z, como na palavra exame. Ou ainda o X pode ter o mesmo som dele, né, de X, na palavra caixa, ok? Então, uma letra com 3 sons diferentes, com 3 representações fonéticas diferentes. Vamos pegar agora aqui estas letras, pessoal. A letra S, a letra C, a C cedilha e o X. Agora, essas 4 aqui, elas possuem o mesmo som, elas só têm uma representação fonética. São 4 letras diferentes,
com uma mesma representação fonética, que é a representação do C, do S, ok? Então, olha lá. Sereno, escreve com S. Cedo, escreve com C. Laço, com C cedilha. E explicar com X. Entretanto, os sons emitidos são sempre os mesmos, né? O som da letra S, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora de dígrafo. O dígrafo, ele acontece quando nós temos duas letras sendo utilizadas para representar um só fonema. Então, olha ali nas palavras carro, pêssego, chave, malho, canhoto. Não existe ali o que a gente chama de encontro consonantal, né? Por quê? Porque o RR, o SS, o CH, o LH e o NH representam apenas uma consoante, ou seja, um único som. Então, isso a gente chama de dígrafo e não de encontro consonantal, ok? Vamos ver aqui exemplos, ó. Chuva. Então, eu tenho aqui 2, 4, 5 letras, mas eu tenho 4 fonemas, porque esse CH aqui do chuva, que é o dígrafo, ele tem o som do X, do X, ok? Então, 2 letras, um som. Palavra queijo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Cadê o dígrafo? É o QU. Como é que esse QU foi representado pelo som do K, né? Então, 2 letras e um som, ok? Então, se tem 6 letras, tem 5 fonemas. Aborrecer, tá aqui. O RR é representado aqui apenas por um R, né? Nascer, o SC com o som do S, nascer. É apenas um som, né? Então, eu tenho 2 letras com uma representação fonética. Ninho, o NH, que foneticamente se representa com esse N com um tio em cima. Então, 2 letras, mas eu tenho um som. E assim por diante, né? Então, quando eu falo de dígrafo, eu vou ter sempre 2 letras que representam um único som, ok? Muito bem. São dígrafos da língua portuguesa, pessoal. Todos esses aqui, ó. LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha e XC. Então, aqui eu tenho todos os dígrafos que nós temos na nossa língua. Quais são os fonemas, ou seja, que sons que eles têm? Então, o LH tem som de lhe, o NH tem som de nhê, o CH tem som de che, o RR tem som de re, o SS, C, o QU, que, lembrando que aqui para ser dígrafo precisa vir seguido do E ou do I, né? O GU, G, o SC, C, o SC cedilha também é o mesmo som, C, e o XC também é som de C. Muito bem. E lá um exemplo de cada, né? Então, olha lá, palhaço, acanhado, chamar, carroça, pássaro, quero ou quilo, lembrando que tem que ser seguido de E ou de I, guerra, guitarra, nascer, desço e exceção, ok? Então aqui, os dígrafos, né, que nós temos na nossa língua, representados pelas letras, quais são os sons desses dígrafos e um exemplo de cada. Agora vamos falar um pouquinho da representação das vogais nasais, que também são consideradas como dígrafos. Por quê? Porque também são 2 letras com um som, com uma representação fonética. Então, nós vamos ter aqui, né, a dupla e an.
O que é um fonema nasal ou um som nasal? É aquele som nasalizado que fica preso no nosso nariz. Né? Então esse som fica preso, por isso ele é nasal. Qual é a representação fonética? É um A com um tio em cima. Aqui, gente, todas as vogais nasais, né? A representação fonética de todas as vogais nasais sempre se dá com o uso desse tio em cima da letra, ok? Então lá a palavra campo e canto. Né? Onde que eu tenho ali esse dígrafo nasal? No e no an. Como que eu vou representar foneticamente? Com esse A e tio em cima. Temos também a dupla em e em, né? Também é um E com um tio em cima. Exemplos: templo, lenda. Ó, o som fica nasalizado, né? Fica preso no nosso nariz. Temos também a dupla im e in. Representação fonética, o I com o tio em cima. Limpo, labirinto. Então, im, in. Om e on. O com o tio. Tombo, conto, né? Olha esse om e esse on. Então, se eu vou representar foneticamente, eu não posso esquecer que aqui eu tenho dígrafos nasais. Não posso esquecer, né, das vogais nasais. E ainda a dupla e que é representado foneticamente pelo U com o tio, que é o caso do chumbo, corcunda. Então veja como esse som, na hora que você pronuncia, como é um som nasalizado, né? Um som preso aí no nariz. Então todos esses encontros aqui, né? Todas essas letras que eu coloquei aqui, que sempre é a vogal mais a letra M de mãe, ou a vogal mais a letra N de navio, né? São os sons nasais, os dígrafos nasais, com as suas representações fonéticas e exemplos de palavras onde a gente encontra, né, esse tipo de som. Que aí eu tenho que contar apenas um som. Então, na palavra campo, eu tenho 3, 4, 5 letras, né? Graficamente, eu tenho a letra C, A, M, P e O, mas foneticamente, eu tenho 4 sons. O som do K, o som do AN, o som do P e o som do O, ok? Então, são 4 representações fonéticas, 4 fonemas. E assim com todas essas palavras, né? Onde tem esse encontro nasal ali, né? Esse dígrafo nasal, conta-se apenas um único som, ok, pessoal? Muito bem, então, essa primeira parte, né, serviu para a gente fazer essa introdução à fonética e à fonologia, lembrar, né, das letras, fonemas e dígrafos, e a gente vai continuar estudando ainda mais algumas aulas, porque a fonética e a fonologia são, né, um ramo da linguística bastante amplo, de bastante estudo. Então, ainda temos mais algumas aulas para falarmos desse assunto aí. Agora vai lá para os exercícios, né? Fazer as atividades para fixar esse conteúdo, ok, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!